Quando falamos em história, sobretudo a história do Brasil, precisamos entender que estamos falando de uma trajetória marcada por lutas sociais, conflitos, conquistas, né? Que levaram vários séculos para acontecer, várias décadas para acontecer e se consolidar. Uma parte dessa nossa história foi a vinda de nossos colegas da África para cá, para o nosso território, de maneira forçada, onde eles também foram forçados a trabalharem no regime de escravidão. E isso foi um processo que durou vários séculos da nossa trajetória e deixaram marcas profundas, que até hoje compõem um elemento constante da nossa sociedade, que é o racismo estrutural. Com o passar dos anos, esses indivíduos que foram escravizados aqui no Brasil, eles não ficaram de forma passiva, pacífica, tiveram seus movimentos de resistência. Muitos de forma agressiva, outros movimentos pacíficos, mas de toda forma, um elemento chama muita atenção, que foi a estruturação dos quilombos ao longo da nossa história, que eram redutos afrodescendentes de africanos, onde eles poderiam ali manter suas culturas, suas tradições, suas práticas, e eles foram espalhados por todo o Brasil. Temos relatos de quilombos em vários locais, inclusive aqui em Passira. Claro que por conta de questões de preconceito e outros elementos, muitos quilombos ainda carecem de estudos mais aprofundados, até porque as próprias comunidades às vezes não se reconhecem como sendo redutos de quilombolas. Várias regiões, quando se discute, se debatem esses temas, é que eles começam a se perceber, a consolidar a sua identidade. Por isso que é muito importante, dentro do espaço escolar e dentro dos espaços educacionais dos mais diversos, seja universidades, ambientes públicos de debate, bibliotecas, essa temática da representatividade negra ela ser recuperada, para que se validem cada vez mais, para que se faça valer cada vez mais esse sentimento de pertencimento à nossa história, desses povos negros que tanto enriqueceram a história do Brasil. Destaco também que na história do Brasil a luta feminina ela sempre foi um ponto muito importante, não só no Brasil, mas a nível mundial. No caso do Brasil, as mulheres só conseguiram direito ao voto na década de 30, sendo que no final da década de 90 do século XIX, nós já tínhamos uma transição no sistema político, deixamos de ser império e tornamos uma república. Mas mesmo assim, os direitos das mulheres ainda eram restritos. Nem todas conseguiam participar da vida pública como hoje a gente percebe. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Conseguimos perceber no mercado de trabalho mulheres com salários desiguais, preconceito de gênero muito forte, e esse preconceito muitas vezes é potencializado com as mulheres negras, onde uma sociedade que é machista e racista coloca as mulheres negras numa posição mais que inferior. Então toda a ação feminina, principalmente vindo das mulheres negras, é um sinônimo de resistência, de luta, de demonstração de que a força feminina ela ainda tem muito para nos mostrar e nós temos muito que aprender. A professora Érica, juntamente com os alunos do 9º ano da nossa escola, Maria José de Medeiros, foram até a comunidade dos Liras, um espaço, um reduto quilombola, para conhecer mais dessa história e desses espaços onde mulheres guerreiras construíram suas famílias, consolidaram seus nomes e perpetuam tradições e práticas ao longo da história. Daqui para frente, vocês acompanham um pouco dessa nossa missão. Agradeço a atenção. Meu nome é José Walter, professor de História da instituição. A professora Érica, que também está conosco nessa trajetória também, vou falar um pouco durante os vídeos, vocês vão acabar percebendo também. Então, agradeço demais a participação, a parceria e abraço. Tem meu salário, eu faço porque eu gosto de trabalhar, porque eu gosto, porque não é muito. Eu vejo tantos novos que tem, hoje não quer pegar, não sei se melar todinho, tirar a lenha, para poder levar pintura de fogo, tudinho. E eu toda essa idade ainda continuo ainda, porque gosto. Eu gosto, né? Porque por obrigação tem que fazer não. Eu já teve obrigação, meu filho estava pequeno, mas agora não tenho mais não. Cuidado aqui.
Estamos aqui na comunidade dos Quilombola, aqui junto com os alunos do 9º ano B, aqui presente, na casa de Dona Laurinda. Essa casa aqui maravilhosa, ela abriu assim as portas e nos recebeu com muito amor e carinho nessa manhã. Pronto, Dona Laurinda, a senhora pode contar um pouquinho da sua história, da história do início, até aquelas histórias que a senhora já ouviu falar assim dos seus antepassados? Eu assim, comecei a trabalhar, né? Eu estava com idade de 8 anos, né? Com meus pais. Trabalhava no roçado. Fazia louça junto com a minha mãe. Eu não fazia nessa época que eu era pequena, mas assim, ela ajudava assim, a alisar as panelas, né? Ia pôr mato tirar lenha junto com ela. E assim, a minha infância, eu não tive infância. A minha infância foi essa, só trabalho, né? Aí depois cresci, com 16 anos a minha mãe faleceu. Aí eu continuei na luta. 19 anos me casei, né? Aí tive 11 filhos. Quando meu filho mais velho estava com 18 anos, aí o meu marido a gente separou. E eu fiquei, né, na luta, né? Junto com meus filhos, uma casa velha de taipa caindo, não cabia os filhos todos. Aí depois veio uma menina lá do Recife, né, com um projeto que formou uma associação. A gente começou a trabalhar em mutirão. Depois desse mutirão, aí compraram umas terras para a gente trabalhar. Que a gente trabalhava no mutirão, mas era em outras terras, não era na terra da gente, né? Aí depois veio essa menina, comprou essas terras e a gente começou a trabalhar. Formou uma associação, 9 mulheres. Aí a gente foi trabalhar para fazer as casas da gente, né? Que hoje a gente tem essas casas, foi do projeto. E fizemos as casas e continuamos o trabalho, né? Passemos, acho que uns 20 anos trabalhando. Aí depois a gente foi ficando mais velha, umas foi se aposentando e outras morreram, entendeu? Aí resta pouquíssimo. Pouquíssimas mulheres, né, da sua época. Dessa época. Assim? É verdade, né? E as outras já se foram. E a gente ia pronto. Agora, na idade que eu tô, ainda continuo na mesma luta, né? Tem uma irmã deficiente que ela faz 30 anos, vai fazer 30 anos que ela está acamada. E eu cuido dela, cuido de casa, cuido de roupa para lavar, cuido de tudo. Com a idade de quantos anos, Dona Laurinda? E ela está em... A senhora? Eu tô com 68 anos. 68 eu vou fazer anos. esse ano, vou fazer 69, né? E ela tá com 74 e eu cuido dela ainda. E trabalha desde os 8 anos de idade? Desde 18 anos de idade, que eu... Desde 8 anos. De 8 anos de idade. 8 anos que a senhora de idade, trabalha. é verdade, Desde Até 8 hoje, anos. né? Não perdeu de maneira alguma a força, a garra. Não, ainda não. Né? Graças a Deus. Graças a Esse Deus. mês, o ano passado, né? O ano passado, aí eu tive uma crise de coluna, que passei uns 3 meses acamada, mas me levantei e estou aqui de pé, cuidando das minhas tarefas, com a graça de Deus, né? Certo. A senhora, quando pequena, né? Até na fase da adolescência, teve a sua mãe, né? Com a senhora. Até 16 anos, né? Até 16 anos. A sua mãe, ela representava muito a comunidade quilombola? Ela foi referência, assim, para a comunidade? Assim, ela trabalhava muito, mas ela, assim, ela falava muito assim, dos antepassados, né? Do avô dela, que é o meu bisavô, né? Aí ela falava muito que eles eram, assim, escravos, né? Eles, assim, era uma parte, assim, de participação de escravo que ia trabalhar e o povo batia neles, tudinho. Ela falava isso. Apesar daqui não ser reconhecida, né? A comunidade ainda não ser reconhecida. Não. Agora a gente faz um tempão que veio uma menina de Passira
e ela assim, dizia que ia trazer uma pessoa aqui para a comunidade ser reconhecida. E até agora, né, vem muita gente. Aí Sempre aparece, fala né? direto, sempre aparece, mas até agora a gente não tem nenhum cadastro, nenhum registro, assim, Que seja oficial, né? sim, Que a comunidade realmente pertence à área quilombola. exato. Certo, mas o que a sua mãe falava, assim, mais, né? A mais, sobre os antepassados, porque existia aqui, tem histórias, né, que aqui resistiu também muitos negros e negras também existiu aqui nesse local. E existia também as áreas realmente do quilombo aqui nessa comunidade. Aqui nessa comunidade. A sua mãe, ela fala sobre isso também? Ela falava. Falava? Ela não falava muito, não. Agora, quem falava era o meu tio, né? Que é irmão dela. Tinha mais mais essa aí. velho do que ela. Tinha mais essa fala, né? Tinha mais, ele que falava mais. E até, assim, fizeram muita entrevista com ele também. Na escola, eu acho que tem muito, assim, entrevista dele. Como é o nome dele? É Antônio Lira. Seu Antônio Lira. Tem, viu? E aquele menino Henrique de Baixa, ali. Sei. Pronto, ele cadastrou não, como é? Ele entrevistou muito a gente aqui. Para contar as falas, tio, né? Foi o meu tio, a minha tia Josefa Macionila, que ela faleceu também faz um tempo. Mas não faz muito tempo não, que ela foi depois dele, não foi, comadre? E ela faleceu. Aí ela também, o povo vinha muito entrevistar ela. Certo, certo. Pronto, a sua mãe, ela contava também outras coisas a respeito do tempo, né? De escravidão, dos antepassados dela. Com certeza, né? Porque passava muita necessidade, trabalhava com fome, né? Toda a vida ela trabalhou assim, trabalhava no roçado e trabalhava nas panelas, né? E assim, era uma vida muito sofrida. Não passava de uma roupa. Imagina. Ela, pra ela lavar aquela roupa que ela tava no couro, ela tinha que lavar de noite. Entendeu? Porque ia dormir, né? Porque ia dormir, lavava a roupa. E a roupa dela ainda alcançou aquele tempo assim da roupa de saco. Tô entendendo. Era. Fazia um roupão de saco para vestir. Até os homens, ela dizia que era um roupão de saco. De época. saco mesmo. Saco, agora é saco, não é saco de nylon, não, né? Sei. Saco, que antigamente é aquele saco de açúcar, pano, né? Saco mesmo. Era Era bem fechadinho o saco, ninguém era como se fosse uma fazenda hoje. O saco era bem tapadinho. Eu só lembro de estopa, eu não lembro daquele saco, não. A estopa era mais furada, o furo era mais longo, agora o saco não. O saco era bem lisinho mesmo, bem fechadinho mesmo. Estamos aqui também com a senhora Jovenita, conhecida por Nita. Toda carismática. Nessa manhã ela vai falar um pouquinho sobre a representativa da mulher quilombola, que ela também faz parte aqui da comunidade, não é não, dona Anitta? Fica à vontade para falar um pouquinho. Pois é, a minha história sempre é assim, é diferente da dela, né? Ela trabalhou mais na enxada, trabalhou na louça e mais na enxada, né? Agora ela deixou as panelas há muito tempo. Não foi, comadre? Foi. Aí deixou para ir para esse projeto trabalhar, né? Era na enxada também, era tudo lá. Aí eu trabalhava na enxada, comecei a trabalhar assim, 9 anos de idade. Eu comecei na enxada trabalhando. Foi aquela história, não vou contar tudo não, porque é uma história muito comprida, que minha mãe separou do meu pai, sabe? Eu não vivi com mãe, estava assim, um ano, mais ou menos, não chegou um ano não, a minha mãe separou do meu pai. Aí meu pai morava com uma irmã, os dois solteiros numa casa. Aí carregou minha mãe, aí não deu certo, aí minha mãe, quando teve eu, aí foi-se embora. Foi-se embora e aí, quem me criou foi essa tia. Essa tia me criou, aí depois quando essa tia, aí teve uma... Hoje o povo chama derrame, naquela época era paralisia. Aí paralisou um lado, aí quem ficou... Aí passou poucos tempos viva, ela faleceu, e quem acabou de me criar foi minha avó. Aí todo o tempo que minha tia morreu, que me criava.
Aí a minha avó disse, pronto, ela saindo, agora o caixão saindo, eu vou levar ela, falou com meu pai. Porque você vai trabalhar, e essa menina vai ficar com quem? Eu tinha 6 anos, nessa época. Mãe solteira, né? É. Mãe solteira. Aí eu fui morar com a minha avó. Aí, pronto, com os 9 anos peguei trabalhar na enxada, e junto com minha avó. Os 14 aprendi a trabalhar no negócio de barro, que era muito grande esse negócio de panela de barro. Ainda hoje eu trabalho ainda, eu tenho lá. Eu vou lá na sua Eu tava casa. cuidando lá, né? Eu vou lá na sua casa registrar lá. Ainda tem. Eu lembro também, porque eu sou também de comunidade assim, bem carente, e a minha tia, ela fazia louça, e eu achava a coisa mais linda do mundo. Aí ela fazia aqueles bonequinhos. Vocês faziam também para os netos de vocês? Fazia. Não tínhamos dinheiro nenhum para comprar, para comprar brinquedos. Já que ela tinha essa arte, sabia fazer essa arte, aí ela pegava e aprimorava para fazer os bonequinhos e as bonequinhas de barro. E quando se quebrava, era muito choro. Porque quando caía, né, de repente se quebrava. Então a história daqui é muito linda e faz parte também de outras histórias. Mulheres passaram, mulheres ficaram, né, assim? Mas até ouvi falar agora da mãe de vocês, me dá assim aquele impacto em saber que desde sempre nós mulheres, né, tivemos lugares aqui onde foi destaque, conseguimos enfrentar desafios, conseguimos chegar lá. Sim, a senhora continue, pode continuar. Aí eu com 14 anos eu comecei, eu trabalhava na enxada. Aí, só que a minha mãe, ela sabia fazer louça, mas ela não morava perto de mim. Ela foi morar em Chão do Negro. Bem pertinho lá da minha comunidade. Ela foi morar lá. Aí, e eu continuei com a minha avó cá. Aí minha avó levava eu para trabalhar. Aí eu tinha uma vizinha ali em cima que fazia a louça. Era muita paneleira que tinha por perto. Trabalhava com barro. Eu fui para lá, passei uns 15 dias e aprendi. Nem aprendi direito, eu digo, era muito menino nessa casa, muita gente, aí cada qual que fosse olhar, eu levantava a panela, que estudinho já sabia, e eu não sabia, eu estava começando, aí ficava troncha, caía, aí um dizia, pior que matar troncha, não tá que nem a de fulana não, e caía, aí eu me arretei, fui embora para casa, cheguei em casa, eu já conheci o barro, aí eu fui caver o barro, e fui armando as pecinhas, e não é que eu fiz, a primeira que eu fiz eu vendi, não ficou perdida. Só faltava fazer maior, fazia pequenininha, mas aprumava ela, ficava o beijo meio torto e meio pesadinho, um barrinho, mas deu para vender. Vendi a primeira que eu fiz. Aí continuei, 14 anos de idade. Até hoje. Este ano que a gente está, 2025, eu vou fazer 70 anos. Dia 7 de setembro. Vencendo lutas, né? E ainda faço, olha, desde os 14 anos de idade que eu comecei. E ainda faço ainda. Agora, não é porque tanto... Não, naquela época, sim, aí, os 20 anos eu me casei, saí da casa da minha avó casada. O meu esposo, esse que mora aqui, tá ali comigo, tá na janela ali. Ainda vivo com ele. Sim, que é uma dificuldade que tem, sempre tem, né? Vai fazer 50 anos de casada. 1º de abril que vem, pra semana, 50 anos. Aí pronto, e eu continuei fazendo, aí depois... ia pro roçado, quando eu largava o serviço do roçado, continuava nas panelas. Sim, apareceu 6 filhos, um Deus levou, criou 5, estão tudo cada qual em suas casas. Essa aqui é uma. Essa aqui é uma, aqui é um filho, que mora aqui, é casado com o filho dela. Aí, trabalha no Recife, outro está em Rio Grande do Norte, outro trabalha lá de Candiais para lá, num lugar chamado Cuba, trabalha para lá, um negócio de ligação de linha assim, que o senhor que trabalha com ele, trabalha com esse negócio assim de irrigação, é machixe, é quiabo, é milho, é feijão verde, é tudo planta. Aí ele trabalha lá, já faz uns 15 anos que ele trabalha lá. E a outra mora em Limoeiro. A outra é agricultora também, que sai daqui, já sabe fazer tudo, sabe fazer panela de barro, tudo. De tudo. As suas filhas. Tudinho também. Pronto. E a senhora escuta muito falar sobre a comunidade quilombola? A gente sabe? Vê falar muito, agora só que a gente não tem assim um conhecimento grande pra gente ir lá, conversar com aquelas pessoas, o quê, sabe? A gente não tem não, mas a minha avó falava muito, sabe? Que os pais, ela tinha parente na família que era escravo também. Mas isso aí já vem, assim, muito antigo, as avós já são mais longe, né? São longe. Agora só que a gente, eu, graças a Deus,
sempre eu continuei trabalhando, criei meu filho, essas panelinhas de barro me ajudou muito, muito mesmo. Porque a gente era tudo, a família que eu me casei também, era tudo fraco, pobrezinho também. Aí tudo trabalhava no sul, ele ia pro sul trabalhar, eu ficava trabalhando nas panelas de barro, ali o barro era pertinho assim, ó. E tinha os matos para cortar, que eu roçava os matos que tinha, e os matos secavam e a gente queimava a louça. Quando começava a louça, fazia a louça, já roçava o mato. E quando a louça estava boa de queimar, aí o mato já estava seco. Aí já tinha o forno feito, fazia o forno. Já eram os preparativos, né? Era. Que já era para começar já a trabalhar. Tudo sequinha, pronto, já era. Hoje vai para no forno, já ia buscar os matos, botava os garranchos tudinho assim perto do forno, de tardezinha. Assim não, um dia limpo, que nem ontem. Dia todo limpo de sol quente. Aí botava a luz no forno, cobria de caco. Quando era depois, esquentava com as lenhas, depois botava era fogo. Nenhuma hora de relógio não gasta. Aí ali para ela todinha. Porque tudo vermelhinha, cobertinho de caco no fio, tirava tudo do loiceiro, já vinha pegar. Tinha vez que a gente recebia o dinheiro dela crua, sem cozinhar. E o loiceiro dava o dinheiro. A gente estava precisando. E eu com 5 filhos pequenos. Pequeno. E não estava precisando. Quando recebia esse dinheiro, eu era, Maria, era uma fortuna. Nessa época que a gente vendia essas louças, era 15 mil réis. Não era 15 real. 100 panela por 15 mil réis. 15 mil réis, não era real. Se fosse real, era muito dinheiro. Nessa época, há 40 anos atrás. Muito tempo, né? Muito tempo se passaram. Os cavalos tiravam daqui para Goiânia, para Aliança, cidade de Aliança, Goiânia. Levava tudo a cavalo. Aí depois o negócio foi melhorando mais, aí deram para carregar em carro. O caminhão levava uma carrada. Levava pro brejo, quando chegasse aí trazia o dinheiro para a loiceira. Cada loiceira ele ia levar aquele totalzinho de dinheiro. Sempre a senhora morou aqui, a senhora Dona Laurinda? Eu morei aqui, agora não era nessa casa mesmo, era mais em cima um pouquinho. Era uma casinha de taipa que tinha, igual da Laurinda. Esse menino aí? Pronto, a poeira da casa de Ivânia pra cá. Tem um secado, aí a gente morava ali na terra de outra pessoa, do fazendeiro. Tem alguma ainda casinha de taipa por aqui? Casa de taipa. É só lá pra cima, né? Eu acho que tá difícil agora a gente ver uma, viu? Tem uma ali, mas ninguém diz que é de taipa, por causa que pegaram ela, aí rebocaram com cimento. Aí não tem quem diga que é de taipa, aquela Zé de Maia de Mosco, mano. Né? Não tem quem diga que é de taipa mais, porque rebocou com cimento. Mas aí foram pronto. criadas, não foi em casa de taipa. Casa de taipa. Aí morei, aí criei meu filho todinho. Em casa de taipa. Aí quando foi depois, a gente estava juntando o material que era para fazer essa casinha aqui. Aqui é a terra do meu sogro. Aí ele adoeceu, meu marido adoeceu. Aí não pôde fazer a casa. Daí bateu o tijolo, queimou, comprou a teia, criando os bichinhos, criava um porquinho, criava um bodinho. Aí quando vendia, pegava aquele dinheiro, comprava aqui teia. Comprou um negócio, foi teia, tijolo, botou lá, o bicho não come, nem vai gastar o dinheiro. Agora o dinheiro ninguém guarda. Guarda não. Não é isso? Aí ele trabalhava no sul, lá mesmo ele arrumou as madeiras pelo sul, trazia no caminhão, que o caminhão do sul vinha, guardou na casa de um amigo aí. Aí pronto, foi se preparando. Aí quando ele adoeceu, ele não tinha o dinheiro para levantar a casa, mas ele tinha madeira, ele tinha teia e ele tinha o tijolo. E a senhora ficava esperando ele em casa, ele ia pro sul e a senhora ficava esperando para trabalhar nas panelas de barro. Com os 5 meninos. 5 meninos. Aí o menino, quando ele estava já grandinho assim, daquele tamanho assim, hoje já ia pro mato mais eu buscar um garranchinho também, trazia um feixinho desse tamanho assim na cabeça. Bem adaptado, né? Ao tamanho. Trazia assim, aquela saída daí, essa de blusa verde tem 7 anos. Essa idade daí, Maria do céu, fazia tudo, mas eu, por um mato, caçando lenha, caçando garrão, lenha para cozinhar, lenha para tudo. E carregava o bolo de barro desse tamanho na cabeça também, para ajudar eu. Eles carregavam também. Aí pronto. Quando ele passava 3 semanas no sul, quando ele chegava, aí pronto, aí trazia um trocadinho, aí pronto, fazia uma comprazinha, ia-se embora de novo, era 3 semanas para voltar de novo. E eu continuava na minha panela. Continuava. Aí pronto. Foi tempo que fiquei mais na idade, aí o negócio foi...
A senhora tem a cultura viva ainda. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Olha, esses aí onde bota as panelas em cima, aí, ó. Tô vendo. É coberto para da chuva não molhar. Aí isso aí as garrafas de queimar. Isso aí, ó, queima com isso, ó. Isso aqui é os cacos de cobrir, ó. Quando quebra assim, aí já coloca já em cima, né? Mas isso aqui a gente já deixou quebrado, a gente deixa aqui para cobrir as panelas. Se não cobrir elas não a limpa. E é. Não, ela tá não enfornou ela todinha para queimar. Aí tem que botar esses caquinhos todinho por cima, vai ficar tudo cobertinho de baixo assim, ó. Para quando botar o fogo, aí o fogo vai subindo, aí elas a limpa. Se não cobrir, elas não a limpa. Tem que cobrir com esses cacos, tudo, fica tudo bem cobertinho. Cozinhar as lentas, cozinhar elas. Isso aqui é as lenhas, né? É as lentas, cozinhar tudo. Acabou, não tem mais. Olha, aí, tudinho as lenhas. E esses daqui Aqui foi o que teve falha. É, tem falha, ó. A farinha no fundo. Tô vendo, aqui derrama, né? É. Elas não derramam, dá pra cozinhar assim mesmo. Agora, porque pra vender ninguém vende não, ninguém quer não, tem a falha. Agora tem que estar assim, ó. Fininho, né? É, tem que estar assim. Ah, é muito bonito, só passaram por uma panela de barro. Olha. Pega o pote, Arthur. Com os cruzeirinhos, é. Tô vendo, dona Larida. Uhum. Que coisa. Agora tanto tem de tamanho que faz maior também. Faz maior também. Isso é um cuscuzeiro, ó. Essa aqui dá pra fazer um cuscuz por menino, viu? Eu fui uma maior ainda do que essa aqui E é foi? uma maior. Aí para levar para um lugar longe que encomendaram o loiceiro. Um negócio de escola que tinha que ter lá, não sei o que era que ia ter lá. Aqui é barro. Aqui é barro, olha. Tá vendo aí, olha? Olha que o barro aí. Olha. Barro de panela. No cabelo de Érica. Vendo aí? Barro. Fica cremoso, cabelo. Barro. Molho nesse pneu. Aqui eu boto 2 tijolos desses em frente e em cima para tirar ele. Eu não aguento mais. O jeito de tirar é de joelho. Drobar um saco desse, botar no som e se ajoelhar só aí. Ela, tudo de tirar do jeito, tirar ela de jeito. Tira barro para 50 panelas. De joelho. Mas agora a gente não aguenta mais. Saiu fino, para sair mais grossa. Tá mais forte. Segurar o peso. Tá fraca. Vou fazer outra. Vou ficar para cima mudar ela ver como é que bota a água da panela assim. A panela de café. Tem que furar um buraco ainda também para poder botar. Aqui é a asa da panela. Para ver se tá certo. Com o bico. Tem que estar certa, alinhada com o bico, que é pra quando for derramar o café não cair. Não ficar troncho, crachá. Ela tem que ficar aprumada. Eu já vou fechar na boca. Eu vou fazer uma tampinha para cima também. Tem que fazer a tampinha. É uma obra de arte, tá vendo, Safira? Mas as meninas tudinhas, as meninas querem pegar em barro para fazer, que as meninas querem fazer, viu? Mas as meninas não vai não, que as meninas vai se melar de barro. É só para brincar naquela horinha, né? A senhora é muita panela da Anitta. É muito. Mas essa aqui não dá 100 ainda, tem mais lá dentro ainda na cama. Não dá 100 ainda, não dá 100 ainda. Ela é irmã dele. Fazer essas camas de capim, era mais mulher também. Era mais mulher. Poxa, e tinha homem, os homens, mas meu Deus do céu. Aqueles que não estavam no sul trabalhando, eles sempre iam. Não era coisa. Muito pouco. E os que não estavam, os que estavam, às vezes nem queriam ir. Né? Era só tocar Tem pra vergonha mesmo. daí, né? A mulher enfrentar tudo. É. A gente fez cama, a gente fez colchão, a gente fez tudo. Tinha um lugar aqui específico, ou aqui ou lá em cima, que diziam que era o lugar do tronco, naquele tempo, já que aqui, assim, tem indício, né, de ser uma comunidade quilombola. Eu não tive, assim, esse conhecimento, não. Porque
o meu tio, quando ele dizia que o pai dele não, o avô dele, tinha ido pro tronco, mas ele não dizia onde foi. Ele não registrava. A gente não sabe. Porque ele não dizia se foi por aqui ou onde foi, né? Deve ser por aí mesmo, né? Que ele trabalhava por aí, né? A gente não sabe direito, não. Aí ele contava que realmente, assim, no caso era o avô dele que dizia pra ele. Era o avô dele, o pai dele dizia pra ele que isso aconteceu com o avô. Entendeu como é? Que no caso era seu tio, né? O meu bisavô, né? É, Que no- tinha ele pro tronco, né? Pro tronco. Agora, meu tio era quem dizia a gente. Era quem dizia. É. É, a história é muito forte, né? E lembrar dessa história também não é fácil. Não é, não? Porque foi uma história que não teve muitos privilégios. Ainda existe ainda a cultura do coco, ainda da dança do coco, ainda existe ainda essa cultura aqui na comunidade? Não, agora não existe não, né? Os novatos não querem ir, fica mandando, né? Agora só que, assim, esse povo idoso, assim, que nem minha tia, as minhas tias, acho que já morreram, elas dançavam direto o coco, ciranda, entendeu? Era a cultura mesmo da Era a cultura comunidade, né? daqui, era. Da comunidade. E Foi, então, foi perdendo, não foi essa cultura? Aí depois de sair do coco, depois dessa ciranda, aí veio o carnaval, né? O bloco, e ali Zezinho Barbalho, né? E passou muito tempo, não foi, Maria? Depois, aí desistiram. Eu lembro ainda que fizeram aquele palhação, não foi? Aquele palhação ali era a sede do carnaval. Aquilo ali com os meninos da gente, os meus dela, começaram com uma lata velha. Uma lata velha. Foi. Aí pegaram, batendo, um pau batendo no terreiro, batendo aí, porra, vai ver de lá. Aí eu disse, ô menino, vocês querem ir lá pra casa? Vamos lá pra casa que ele olha nas lives, vamos falar. Aí o menino pôs a boca de noite, o menino ia. Um pedaço de pau, o outro não sei o que era, uma lata velha, com um balde Esse um balde balde tirava na cisterna, de zico. E levava pra lá e foi batendo e no fim formaram um carnaval de verdade. Um bloco O mesmo. bloco foi. Formaram um bloco de verdade. Deixaram a cultura do coco, né, e da ciranda Foi. e ficaram atualizados, né, no carnaval. Mas agora também, eles não brincam mais com o carnaval, né? Agora deixaram, né? Também. Assim, Lorena, que a cultura, toda essa história, né? Se não tiver uma gravação, se não tiver alguém para contar, ela vai morrendo, né? Porque aqueles eles não sabem, os mais novos não vão saber mais, porque os mais velhos acabou e não fala mais nada, né? Só aqueles mais velhos que sabiam. Então, assim, os mais novos, aí muitos esquecem. E outros nem alcançou aqueles mais velhos para falar, ouvir falar. Exatamente. Aí, né? Acabou tudo, né? Exatamente. É. Aí por isso que os registros, eu vejo que a Dona Laurinda é um pouquinho mais tímida do que a Dona Anitta, né? Dona Laurinda, a senhora é um pouquinho... Não gosto É muito de nada, falar. mas é você que pensa aí. Eu não gosto muito de falar, não. Que nem Robson, né, Robson? Não vai perguntar nada a eu, não, né, professora? Robson é assim. Mas eu vejo que ela também tem muita propriedade em falar sobre coisas muito fortes, né? Porque o sofrimento dos nossos antepassados nos causa hoje também ainda Com sofrimento. certeza. Né? Assim, em saber que existiu a escravidão dos nossos antepassados não é algo muito bom a ser lembrado, mas foi o que passou, foi a realidade de realidade, vocês. né? E é preciso ser lembrada que é para mostrar a força que vocês tiveram, que os antepassados tiveram, porque para que eu e você estivesse aqui, eu como preta, como negra, existia um povo lá atrás que lutou. E esse povo hoje merece ser lembrado. Merece ser lembrado. Eu e você, talvez a gente não estivesse na luta. Mas hoje a gente está aqui por conta que existia alguém que lutou pela nossa certeza. liberdade. A senhora imagina se não tivesse ninguém para lutar pela nossa... Se não tivesse, realmente ia ser muito vago, né? Ia ser muito vago. A gente ia continuar prisioneiro. Ia continuar prisioneiro dos senhores de engenho, daquele que ditava. Mas graças a Deus que
e alcançamos, né? Com o material da comunidade dos Liras, é possível a gente perceber como essas mulheres guerreiras, elas constituem, elas formam todo um aparato cultural, toda uma base de elementos culturais que dão significado e identidade à nossa sociedade, aos nossos meios de convivência. Muitas vezes a história acontece no nosso quintal e não abrimos as portas para ver. As panelas de barro, os diálogos de Dona Anita, essa presença com os alunos, tudo isso nos mostra um pouco da nossa história, que acaba se tornando muito, porque, como eu falei inicialmente no vídeo, é o que garante a nossa identidade. Aqui, de certa forma, a gente vê um processo de miscigenação cultural ali, com elementos como a produção do barro, que é uma característica muito importante de culturas de povos originários, indígenas, que acabam se mesclando com tradições africanas, com a produção de cerâmicas, como no passado eram feitas máscaras e tantos outros elementos, até as panelas. Espero que vocês tenham gostado desse material, dessa oportunidade e vivenciado junto com a gente essa história dessas mulheres guerreiras da comunidade dos Liras. Abraço!